Olá, como vai? Eu espero que esteja bem, que a graça e a misericórdia de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Como é que você tem vivido esse tempo? Como é que você tem administrado as situações adversas? Você tem colhido pouco ou colhido muito? A palavra de Deus diz que quando nós semeamos com largura, nós colhemos com largura. Você tem se movimentado, tem levantado do seu canto, do seu comodismo, para poder se lançar na graça de Deus? Você sabe que aqui nós temos trabalhado a palavra de Deus sempre do próximo domingo. E durante esse mês de agosto, nós estamos celebrando as vocações para nós na Igreja Católica. Cada domingo é um domingo especial dedicado a uma das vocações. Como esse ano, o mês de agosto, temos 5 domingos, este 4º domingo é dedicado às vocações leigas, as vocações de todos os servos e servas do Senhor que têm se colocado a serviço dos irmãos. E assim, nós saudamos carinhosamente todos vocês, aqueles membros da igreja que fazem parte desse grande exército que leva adiante a missão evangelizadora, a implantação do reino de Deus. Eu te convido a ouvir a palavra do Senhor desse próximo domingo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Vamos ouvir? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu desligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Muito bem, amados, neste domingo, nesse texto maravilhoso que nós temos aqui, eu gostaria de destacar 2 coisas, nesse domingo dedicado aos leigos e leigas. Cada época, cada geração, cada período, eu já tenho dito aqui, que nós iniciamos o engatinhamento da fé, mas que precisamos progredir, crescer, evoluir, trabalhar a nossa fé para que a gente possa ir fortalecendo e robustecendo essa fé na graça do Espírito. Lembrem que os filósofos, teólogos e todos os estudiosos tentaram sempre responder, e ao longo dos séculos e séculos essa pergunta continua de pé. Jesus, no alto da sua missão, vai chamar os discípulos para essa avaliação, esse feedback. Certamente, se ele tivesse feito no início, as respostas seriam outras. Mas, estrategicamente, ele deixa para fazer isso depois de um certo tempo de convívio com os discípulos, imaginando que eles já tivessem um pouco mais a opinião formada, depois de terem visto e acompanhado várias coisas que eles acompanharam de Jesus, E qual foi a surpresa de Jesus? Porque eles ainda estavam no estágio em que ele não esperava. Primeiro, a resposta do povo, As pessoas diziam que ele era, pelo menos, um profeta. Afinal, os milagres, as ações que ele realizava eram extremamente tocantes no coração das pessoas. Então, na opinião, na pesquisa de opinião pública, Jesus era, no mínimo, um profeta.
Mas ele quis ir mais fundo, quando ele pergunta aos discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? Recorda-nos aquela cena da multiplicação dos pães, em que ele dirige aos discípulos e diz que eles mesmos devem dar de comer. Que a multidão não precisa ser dispersada e dispensada para poder comprar comida. 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui, no mesmo Evangelho, Jesus vai fazer um desafio para os discípulos. Depois de tudo que eles viram e acompanharam de Jesus, quem é Jesus para eles? E aí nós temos a resposta eminente do Pedro, que em nome dos outros, nesse Evangelho de Mateus, o Pedro sempre tem a proeminência. É ele que representa o colégio apostólico. Ele também é o símbolo da igreja, né? E o Pedro, então, toma a palavra diante desta pergunta de Jesus para dizer que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. É uma resposta que só é possível depois da ressurreição, mas que ele já aqui responde em nome de toda a comunidade. E essa resposta do Pedro passa para a constituição do nosso credo, né? Principalmente o credo niceno constantinopolitano, aquele credo maior da igreja, né? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo, né? Nesse credo nós temos a constituição de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. E o credo que nós professamos em todas as missas, em todas as liturgias, é também, e deve ser sempre também para nós, a experiência vital para a nossa vida. Quem é Jesus para nós? Da resposta de Pedro, resposta da igreja, resposta para cada um de nós. Não adianta nós ficarmos ainda na opinião dos outros. Tem gente que encontrou uma graça diante do Senhor. Tem gente que já descobriu que Ele é muito mais do que um profeta. Tem gente que já fez a experiência de com Ele se encontrar pessoalmente e comunitariamente. É dessa experiência e dessa verdade que brota do convívio com Ele que Jesus esperava dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E não diferente para nós hoje. Qual tem sido a sua resposta diante desta pergunta de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para a Igreja Católica em Rondonópolis? Quem é Jesus para a Igreja no Brasil? Quem é Jesus para a sua comunidade, para o seu grupo, para a sua pastoral, movimento? Percebe? Quem é Jesus na sua família nesse tempo de pandemia? Como nós temos fortalecido as nossas famílias? Da fragilidade que tínhamos antes, eu espero que mais de 4 meses depois, nós tenhamos hoje condições de dizer que a nossa família está muito mais unida, estamos mais fortalecidos na fé, temos conseguido rezar mais, temos conseguido nos encontrar mais, né? E não dispersar mais. Percebe? Então, essa experiência da fé em Jesus e quem Ele é para nós demanda toda a nossa missão e a nossa realização de vida. Essa é uma pergunta-chave e que não vai calar nunca. Durante toda a nossa vida e durante todo esse período, nós somos chamados a responder prontamente a essa questão. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, na hora da alegria, na hora da festa? Percebe? Em todos os momentos. Não adianta a gente dar resposta dos livros, do credo, resposta teórica, resposta de outra pessoa. É necessário de com Ele estar, de com Ele viver, de com Ele caminhar, de com Ele sofrer e com Ele vencer. Certamente quem já passou por isso tem uma resposta muito viva, muito carregada de sentido e de significado, porque é uma resposta vital. E é essa resposta que nós precisamos dar a esta pergunta fundamental. Quem é Jesus para nós? Ele não é somente um homem especial. Ele não é somente um homem que faz parte do grupo dos escolhidos de Deus. Não. Ele não é só um homem. Ele é Deus também. Ele é Deus e homem.
Ele é o Todo-Poderoso, o Filho do Senhor, o Filho do Altíssimo, aquele que deveria vir ao mundo, como diz o povo depois da multiplicação dos pães. Ele é o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus vivo. Essa resposta possa ser a nossa resposta. Que possamos hoje não só dar a resposta a Jesus, mas anunciar aos outros quem é Jesus para nós. Esse é o anúncio fundamental. E todos os dias nós somos perguntados e questionados e desafiados na nossa fé. Dar razões da nossa fé e porque a gente continua no seguimento de Jesus. Porque a gente continua com Ele. Porque Ele é aquele que dá o sentido para a nossa vida. É a nossa luz, o nosso farol, o nosso direcionamento. Que nós sejamos capazes de deixar-nos transformar por essa resposta. E que venha sobre nós, que nos acolhe, Ele que nos recebe, que nos aceita a sermos grandes semeadores, grandes propagadores das maravilhas que o Senhor fez através do seu Filho Jesus em nossa vida, em nossas comunidades, em toda a igreja. Que a bênção de Deus te acompanhe nesse momento que eu não sei onde você está, mas Deus chegará até você. A bênção do Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Continue semeando no Senhor e Ele vai ajudar você a colher com largueza. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor.